minhas amadas, hoje eu quero falar com você algo que nós gostamos muito de fazer, algo que é até uma necessidade biológica de nós mulheres, que seria o que? A palavra, falar. Mulher gosta muito de falar. Apesar das divergências de pesquisadores que têm falado, falam que mulher fala mais que homem, mas isso não é provado cientificamente. Falam que mulher tem necessidade de falar 20 mil palavras e homem só 7 mil palavrinhas, mas isso não é provado cientificamente. Nós sabemos, no contexto que nós vivemos, quando nós olhamos, nós vemos que mulheres falam bastante mesmo, né? Gosta de falar muito, pelo menos no contexto que eu vivo, eu vejo que mulher fala muito mais que homem. E você? E na sua casa? O seu marido fala mais que você ou você fala mais que seu marido? E seus filhos? Você que tem filho homem, filha mulher, quem fala mais? E quando você está numa festa, numa reunião, quando tem aquele grupinho de mulheres e grupinho de homens, qual que é o grupo mais barulhento? Acho que a sua resposta foi mulher, né? Mulher fala bastante. Então sabe que isso nos faz pensar? Isso nos faz pensar que nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos. A palavra é uma ferramenta poderosa. Em Provérbios 18, 21, Deus, ele nos fala, vida ou morte está no poder da palavra. Salomão, que escreveu Provérbios, um homem sábio, ele falava isso. É no poder da palavra que tem vida e que tem morte. Então nós temos no nosso poder vida ou morte, bem ou mal, destruição ou coisas muito boas para nós. Nós podemos ter sim uma vida de bênção através das nossas palavras. A psicologia mesmo fala que palavras são profecias autorrealizadoras. Nós profetizamos coisas que vai se realizar. Então isso nos faz pensar como estão as nossas palavras, o que nós temos falado, o que nós temos profetizado. Eu vivi num contexto que eu convivi com uma pessoa, a minha mãe, uma mulher maravilhosa, boa, fiel, uma mulher higiênica, cuidava muito bem da casa, mas por ignorância ela profetizou maldição em vários âmbitos da vida dela. Durante todo o tempo, enquanto nós éramos ainda pequenos, ela profetizava da vida do meu pai. Você não tem jeito, você não vai mudar, você não muda, você vai continuar sempre o mesmo, você não presta. Ela sempre falava isso, essas palavras. E você sabe que falar bem significa abençoar e falar mal significa amaldiçoar. Então, com essa fala que ela falava para o meu pai, ela estava o tempo todo amaldiçoando ele, amaldiçoando o casamento. Ela falava, quando as minhas filhas casarem, sair de casa, eu me separo, eu não vou ficar mais casada. E sempre ela também falava mal da saúde dela. Ela amaldiçoava a saúde dela. Sabe o que ela falava? Ela falava, eu ainda vou ficar doente, eu vou viver doente, eu vou parar no hospital, eu vou precisar viver só a base de remédio. E foi o que aconteceu na vida dela. Por muito tempo ela vivia só a base de remédio. Por muito tempo eu via minha mãe indo e voltando do hospital, sempre acamada, sempre adoentada. Queridas, quando nós casamos, eu e a minha irmã, a minha mãe se separou do meu pai. Realmente, o que ela havia profetizado aconteceu, só que não era o que ela queria. Naquela época, principalmente, a mulher não queria ser uma mulher separada. A mulher, ela queria ter uma família e ela se separou do meu pai com 30 anos de casamento. Ficou com uma depressão profunda, quase veio a óbito, mas conseguiu sair dessa situação. Mas infelizmente saiu como? Uma família destruída. Mas quando ela saiu disso, queridas, eu sempre ouvia minha mãe falar assim, eu ainda vou morrer cedo, essa situação me mata, eu vou ter um infarto e vou morrer, eu não vou ter vida longa, eu tô fadada a ter vida curta. E com 58 anos, quando a minha mãe estava numa fase maravilhosa da sua vida, ela realmente teve um infarto e veio a morrer. Nós vemos com isso que as nossas palavras são profecias autorrealizadoras. O que nós falamos, nós mandamos comando para o cérebro. As nossas palavras, queridas, mandam um comando para o cérebro. E esse cérebro, ele libera um coquetel de hormônios. Hormônios de alegria, hormônios de felicidade, químicas. Por exemplo, assim, se eu pergunto para você, você tá feliz hoje? Você fala, eu tô muito feliz. Olha o sorriso no rosto
pessoas quando você fala. Isso daí libera o quê? O hormônio da felicidade. Aí eu pergunto, como que você tá hoje? Ah, hoje tá difícil, tá triste, não queria nem ter levantado da cama. Olha só o semblante caindo, isso libera o quê? Hormônio de tristeza. O nosso cérebro libera hormônios. Nós, quando nós falamos coisas tristes, coisas depressivas, coisas de destruição, é isso que acontece na nossa vida. É isso que volta pra gente. Olha só, você que é mãe, cuida muito do que você fala com o seu filho, porque a gente vê mães, por causa do nervoso, de situações, de tristezas, ela fica profetizando desgraça na vida dos filhos. Ah, você não pode, você não consegue, você não vai dar certo, você é um burro, nada dá certo mesmo para você, você não tem força para sair dessa. Não, profetiza a palavra de bênção, porque isso que você tem profetizado de mal na vida do seu filho, do seu casamento, do seu marido, isso vai trazer o quê? Destruição para sua família. Olha só, pensa aí, pensa uma palavra que mais marcou que você recebeu na sua vida. Se você pensar, talvez você volta lá atrás e você lembra, realmente, a minha mãe, meu pai falava isso pra mim e me marcou. E isso faz com que eu não prossiga. Ah, realmente, aquele namorado, aquela pessoa que eu namorei, ela falava isso e me marcou de forma negativa. E isso não faz com que eu prossiga. Tá vendo só como que é? Como que é profetizar? A nossa boca tem poder de vida, mas também tem poder de morte. Olha o que Tiago fala na palavra de Deus. Tiago fala assim, Tiago 3, fala assim, olha, nós colocamos freio na boca do cavalo e nós dominamos o corpo dele inteiro. Sabe um navio bem grande? Ele é dominado por um pequeno leme, o leme que dirige esse navio. Assim, nós somos dominados pela nossa língua, um pequeno órgão que está ali dentro de nós. Nós somos dominados por isso. E ele continua falando assim, um bosque grande, enorme, ele pode ser incendiado por inteiro com uma pequena faísca de fogo. Assim a nossa língua é fogo. Tiago não fala, a nossa língua é como fogo. Tiago, ele nos fala, a nossa língua é fogo, fogo que pode queimar, que pode destruir, que pode acabar com as bênçãos que Deus tem para mim e para você. É a nossa língua que pode fazer tudo isso. E ele ainda continua falando, como que pode? Como que pode usar a sua palavra, a sua boca para adorar, para bendizer o nosso Pai, Deus, o Senhor, e amaldiçoar os homens? Como que pode isso? Tiago fala na sua palavra, e muitas vezes nós fazemos isso, nós adoramos, nós louvamos o Senhor e amaldiçoamos as pessoas, amaldiçoamos até a nossa própria vida. Quantas pessoas falam assim, nossa, a minha vida está um fracasso, nada dá certo, quando parece que as coisas vão dar certo, é uma destruição total, é tudo muito difícil, só profetiza coisas difíceis. Olha só, eu me lembro que quando eu voltei do Japão com a minha filha, ela voltou para estudar a 6ª série aqui no Brasil. Ela estudou da pré-escola até a 5ª série no Japão. Tudo em japonês, foi alfabetizada em japonês. E quando ela foi para a escola aqui, eu lembro, ela ainda pequenininha, ela chegava em casa e falava assim, mamãe, é tudo muito difícil aqui. A convivência com as pessoas é difícil, aprender português é difícil, é tudo muito difícil. E eu tive uma estratégia com ela. Eu falava assim, não, Lorena, é fácil. Se você aprendeu japonês, é fácil o português. O português é fácil, você vai conseguir. E ela acreditou nisso. Acredita que ela foi muito bem nos estudos e eu sempre falava assim para ela, Lorena, você ainda vai ser uma das melhores da sua sala, você vai se destacar, você é muito inteligente, você tem capacidade, você pode. Eu falava sempre isso para ela. E aí, queridas, quando ela terminou o 3º ano do colegial, ela fez a 6ª série ao 3º ano do colegial aqui no Brasil, ela foi a oradora da sala dela, ela tinha um convívio muito bem com todos os alunos. Na formatura, ela foi a oradora, ela era destacada como uma das melhores alunas das séries que ela, em todas as séries que ela passou, e ainda ela ganhou uma bolsa parcial num dos melhores cursinhos aqui da cidade
para a faculdade de medicina. Olha só, por quê? Porque lá atrás o difícil foi transformado em fácil, o eu não consigo foi transformado, você consegue, eu consigo. Assim é a nossa vida. Aí você vai falar assim para mim, mas pastora, eu vou ficar mentindo para mim mesmo porque eu me acho um fracasso, eu acho que não vai dar nada certo, eu acho que o meu casamento é um fracasso, eu acho que tá tudo errado na minha casa. Não, não é mentir para você, porque a boca, ela só fala do que o coração tá cheio. Então, do que você tá enchendo o seu coração? Romanos 8, Paulo, ele nos fala do que nós temos que nos encher. Paulo, ele nos fala que Deus, ele enviou Jesus, o seu Filho, para nós não vivermos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, quem vive segundo a carne, ela tem a mente voltada para a carne. Então, se nós vivemos segundo a carne, nós vamos olhar a nossa família e falar, tá tudo errado. Nós vamos olhar o nosso marido e falar, puxa vida, ele não me compreende. Nós vamos olhar nossos filhos, que às vezes as coisas não estão de acordo com o que nós queremos. Elas falam assim, a gente vai profetizar, nele nunca vai ser nada, nada vai dar certo, porque é segundo a carne, é o nosso olhar. Mas quando nós olhamos segundo o Espírito, o que o Espírito Santo de Deus nos fala? Que vai ter restituição, que vai ter vida, porque Paulo em Romanos 8, ele ainda continua falando, quem vive segundo a carne tem inclinação para quê? Para morte. Mas quem vive segundo o Espírito inclina para a vida e para a paz. Então, queridas, olha só, se nós olharmos segundo o Espírito, talvez você está aí me ouvindo e fala assim, puxa vida, tudo está dando errado, como que eu vou profetizar coisa boa? Então, profetiza segundo o Espírito de Deus, que fala que você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus, ele tem prazer em cuidar de você, que é filha de Deus. Então profetiza segundo o Espírito, profetiza restituição. Meu casamento é um casamento bom, mas no dia de hoje, não para amanhã, vai ser bom. Fala, meu casamento é bom. Você vai profetizar dessa forma, a psicologia ensina e Deus ensina. Você profetizar de forma presente, meu marido é bom, meu casamento é bom, a minha casa é boa, minha condição financeira é boa, os meus filhos são bons, eles conseguem tudo que eles querem fazer, eu consigo tudo que eu pensar em fazer, eu consigo, eu posso. Olha, uma vez eu fui estudar japonês lá no Japão, porque eu tinha arrumado um emprego e eu tinha 2 meses para aprender japonês para não perder esse emprego. Quando meu chefe chegou para mim e falou assim, você tem 2 meses, você aceita o desafio? Se você aprender o japonês, você continua. E se você não aprender, você não continua. Sabe o que eu falei para ele? Dekiro. Sabe o que significa dekiro? Eu consigo. E o tempo todo, quando eu estava estudando dia e noite no Japão e parecia tudo muito difícil, eu lembrava dessa palavra que eu tinha falado para ele, dekiro. Eu consigo, eu sou capaz, eu posso, esse emprego é meu. E sabe o que aconteceu depois de 2 meses? Eu tinha o meu emprego, eu estava com o emprego e estava falando até que bem o japonês. Olha só como que é o poder da nossa palavra. Então eu te pergunto, o que você tem falado? O que você tem profetizado no seu casamento, para os seus filhos, para a sua família? E querida, eu quero te perguntar, o que você tem profetizado para a sua vida? Talvez você ouviu palavras tristes lá atrás, talvez você ouviu palavras de morte mesmo, de morte de sonho, de morte de tristeza, mas tudo pode mudar segundo a tua palavra. Sabe, você pode viver segundo o Espírito e começar a profetizar coisas boas, abençoar a sua vida, falar, mandar comando para o seu cérebro de bênção. E aí você vai ser abençoada, você vai ser abençoado, você vai ser vitoriosa, a sua família vai ser abençoada, as pessoas que te cercam, os seus amigos vai ser abençoados pela tua palavra de vida e palavra de paz. Então eu te incentivo, a partir de hoje, cuida das suas palavras, que não saia da sua boca palavra de morte, de destruição, mas que saia da sua boca palavras de vida. Amém, queridas? E que o Senhor possa te abençoar e dirigir todas as tuas palavras, em nome de Jesus.